bom? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Stephanie e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Já convido você pra se inscrever, deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer. No vídeo de hoje, eu decidi contar pra vocês o relato do meu parto. Já tem um vídeo aqui no nosso canal sobre minha gravidez, que eu conto como eu descobri. Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês. Pra quem ainda não sabe, eu tenho um filho, ele se chama João Vitor, ele tem 1 ano e 1 mês. Quando eu tava grávida, eu fazia acompanhamento em 3 cidades. Eu fazia acompanhamento aqui na minha cidade, que era aquele acompanhamento mensal que toda grávida faz. Fazia ultrassom numa cidade vizinha. Quando eu descobri a pré-eclâmpsia, eles me encaminharam para um hospital especializado para gravidez de risco. Eu fiz o acompanhamento todo pela rede pública, eu só fazia mesmo particular. Os exames, eu tava indo para uma consulta de rotina no dia, que era uma consulta que eu ia ter na cidade de Passos. Chegando lá, a médica me examinou, avaliou o meu caso, e eles viram que, assim, tava numa situação muito perigosa, tanto pra mim quanto pro bebê. Gente, o meu pé, ele dava 2, de tanto que tava inchado. E a pressão muito alta. E ela olhou pra mim e falou, olha, você tá com as coisas do bebê aqui? Eu falei, não, porque eu tava com 8 meses. Era 8 meses e 1 semana. A médica falou pra mim, vem de madrugada, porque você vai internar pra ter o filho. Então eu falei, tá bom. E aí, saindo do hospital, o carro estraga. A gente tinha ido pra uma cidade que é de distância da 70 quilômetros, alguma coisa assim. Eu sei que é 1 hora de viagem. Tava eu, minha madrinha, minha tia e meu primo. Eles sempre iam comigo. E esse carro estraga. E aí, a gente ia ter que deixar o carro lá, em Passos, e teve que pedir uma outra tia minha pra ir buscar a gente. E assim, foi aquele susto, porque o carro estragou, eu ia ganhar a criança. Ainda a médica me deu notícia que seria parto normal. Isso já era umas 5 horas da tarde. A gente ficou até umas 11 horas esperando a minha tia buscar, porque ela tava trabalhando. Então, assim, ela tinha que acabar o serviço pra buscar a gente. Então, eu tava lá com aquele barrigão, com a pressão altíssima, passando mal. E tava muito frio, gente. Chegou na minha cidade, foi aquela correria. Quem é mãe sabe, a gente deixa as coisas mais ou menos arrumado. As malinhas, a gente fica doidinha pra arrumar a malinha pra esperar o bebê nascer. A gente não tinha arrumado tudo, sabe? Então, assim, foi bem corrido. Esperamos isso tudo e fomos pra Passos. Eu cheguei lá no hospital, era umas 8 horas. E aí, chegando lá, fiz a internação, fiz exames antes de ser internada. As enfermeiras lá da cidade de Passos, o tratamento delas é muito bom, elas são muito atenciosas. Depois eles me encaminharam para um quarto onde ficava eu e a acompanhante, que foi a minha madrinha, que foi comigo. Eles começaram a colocar comprimidos para induzir o parto. O começo foi até tranquilo, eles me colocavam para caminhar lá, para poder ver se o bebê descia, pediam para fazer exercício numa bola, enfim. Foi tranquilo essa parte. As primeiras 5 horas foram tranquilas. Eu até cheguei a comentar com a minha madrinha e falei, nossa, esse parto normal não é ruim, do jeito que as pessoas falam, não tô sentindo dor, não tô sentindo nada. Eu acho que isso é melhor do que a cesárea, porque a cesárea depois tem a recuperação, né, e tudo. Mas só que eu ainda não tinha visto nada. Sabe aquela frase, não sabe de nada, inocente? Foi bem isso. Começou a vir umas dores, eu achava que o mundo fosse acabar, sem brincadeira. Toda hora a médica ia lá pra fazer toque, pra ver como tava o bebê, se já tava lá no ponto, né, de ter o bebê ou não. E assim, lá no hospital era um corredor, e nesse corredor era cheio de salinhas, iguais à que eu tava. E nessas salinhas eu só escutava as grávidas gritando e chorando e não sei o quê. Eu pensei, meu Deus, é hoje que eu vou morrer. E nessa hora já tinham começado as minhas dores. Eu tinha visto que não era tão fácil assim. Eu sempre fui muito medrosa. Eu chorava pra tomar injeção, eu chorava pra pegar a veia. Imagina, uma pessoa que chora pra tomar injeção, que chorava. Porque hoje em dia eu fiquei mais forte. Depois de crise, a gente sempre fica mais forte. E eu pesquisava na internet, e o que eu via era, parto cesárea corta 7 camadas do corpo humano. Eu pensava, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Então eu tava aguentando ali aquelas dorzinhas e tava achando, vai ser tranquilo, né? E aí, gente, começou a vir as dores do parto normal. E aí as médicas me falaram, olha, aguenta o máximo que você puder essas contrações, essas dores, que quando chegar a maior dor, a gente aplica uma anestesia, que é uma anestesia que agora dão durante o parto normal. Chegou um ponto que, assim, eu não tava aguentando mais. Isso já era no outro dia, de 9h30 da manhã, de um dia, o dia todo, a madrugada inteira passando dor. Aí chegou no outro dia, eu acho que era umas 7 horas da manhã, mais ou menos, as médicas cada hora iam uma lá.
Aqueles hospitais que passam muito médico, eu acho que eles trocam de plantão. Tem muito médico que tá lá aprendendo também. Deu 7 horas da manhã, se eu não me engano. Chegou uma dor que, assim, eu achei que aquela dor fosse o fim, que eu não ia dar conta mais. E aí eles falaram que quando chegasse essa dor, que aplicaria anestesia. Eu falei, meu Deus, eu não tô aguentando. Tinha várias mulheres gritando, pessoas que estavam tendo filho. Meu Deus, o céu, desesperada. E a minha madrinha falava, grita, Stephanie. Grita pra elas verem que você tá sentindo dor e vim aqui, sei lá, dar um jeito. E eu não gritava, eu tava travada, eu não conseguia fazer nada. Fechar o olho, gente. Eu punha a mão na barriga e falava, meu Deus do céu, me ajuda, que eu não tô dando conta mais, faz essa criança nascer. E a minha bolsa já tinha estourado, isso já tinha tempo. As médicas esqueceram de olhar o tempo que a bolsa tinha estourado, porque, gente, tem um tempo que a bolsa pode estourar, e aí tem um período que a criança pode nascer. Passou desse tempo, esqueceram de olhar o horário. Aí, o período todo que eu tava ali naquele hospital, só passou médicas me olhando. Não tinha passado nenhum médico ainda por ali. E aí deu, eu acho que era umas 10 horas da manhã, porque eu já tava muito cansada de ter ficado desde um dia até o outro dia fazendo força e tentando. Aquilo ali, gente, eu já tava, assim, acabada mesmo. E aí eu fechei o olho, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. E aí, gente, eu não gritei hora nenhuma. Eu só fechei o olho e eu chorava, eu falava, meu Deus, eu sei que eu tô tentando ser forte, mas chegou um ponto agora que eu não aguento mais, me ajuda. E aí, por incrível que pareça, apareceu um médico, ele chama Dr. Demis. Esse médico me olhou e falou, gente, não tem como essa moça ter parto normal, vamos fazer uma cesárea. E já tinha passado da hora de fazer a cesárea, foi por Deus que esse homem apareceu lá naquele lugar naquela hora. E aí, gente, naquilo veio em mim uma frustração, porque assim, eu tinha aguentado várias horas aquele trabalho de parto, eu tinha sofrido, eu tinha chorado, então veio aquilo assim que não deu certo. Agora, além de eu ter passado isso tudo, eu vou ter que ainda cortar minha barriga, eu tinha muito medo disso. Vai ter que cortar minha barriga pra nascer. Eu pensei isso por 1 minuto, porque depois eu pensava, meu Deus, faz ele vir com saúde, que esteja tudo bem, enfim. Eu já tinha sentido tanta dor, me levaram pra outra sala que tinha lá perto dessa que eu tava. E lá a gente tinha que ficar naquela posição, né, quietinha, pra aplicar anestesia, que é aquela, acho que é hack, não sei o nome certinho. Gente, dizem que essa anestesia dói, mas eu não senti nada. Eu já tinha sentido tanta dor, eu já tinha passado por tanta coisa, que eu tava assim, só sentindo a dor do neném querendo nascer. Então ali juntou 2 enfermeiras e dois anestesistas, se eu não me engano, pra me segurar pra poder aplicar aquela anestesia que a gente não pode mexer. E aí me deram anestesias. Na hora que já dá anestesia, você já tem que deitar muito rápido, porque é tudo muito rápido. Aplicou anestesia, você já deita e o seu corpo perde os movimentos, né? Na hora que eu deitei, eu só senti o médico passando aquele algodão que eles passam, acho que é com álcool, eu não sei o que eles usam, porque eu não vi nada. Eu só senti o médico passando esse algodão e passando assim muito rápido mesmo. E aí, o meu filho tava muito encaixadinho pra nascer já de parto normal. Então, na hora que tirou ele, eu senti um estralo assim, sabe? Tirando ele. E aí, chorou assim. E ele nasceu, gente, com a cabecinha até amassadinha de tanto tentar sair. E nasceu com gemência. Aí ele teve que ficar num aparelhinho lá, que tinha tipo uma luz e ficava apitando. Eu não sei exatamente o porquê, eu acho que é pra manter o calor do corpo, porque ele não tava conseguindo manter sozinho. Na hora que nasceu, gente, foi uma coisa única. Vocês não têm noção, não. Aí, parece assim, que aquela dor que eu tinha sentido, que aquilo tudo que eu tinha passado, eu nem tava lembrando mais. Sem brincadeira, eu nem tava lembrando mais do que eu tinha passado naquelas últimas horas. Eu só queria ver ele. E, gente, quando eu vi ele... Nossa, foi assim, uma coisa única. Durante minha gravidez, todo dia eu pedia a Deus. E eu pedia a Deus até o tamanho dele. E, gente, ele nasceu do tamanho que eu pedia pra Deus, do peso que eu pedia pra Deus, tudo, do jeitinho que eu pedia pra Deus. Foi, assim, uma coisa incrível. Foi uma coisa de Deus mesmo. Ele foi um milagre mesmo. Ele nasceu e aí depois daquilo eu não conseguia mais pensar na dor que eu tinha passado, eu não conseguia mais pensar em nada, eu só conseguia pensar em que eu queria pegar ele, mas que eu não dava conta ainda porque eu tava anestesiada. A gente ficou algumas horinhas ali naquela salinha que a gente vai depois que faz a cirurgia, eu acho que é pós-operatório, né? E aí eu só escutava, ele tava numa caminha assim do meu lado, eu só escutava ele, tipo assim, com dor, sabe? Porque ele tinha esforçado muito. Gente, se aquele médico não chega naquela hora e ele tira o meu filho, eu nem sei o que tinha acontecido. Foi assim,
foi um anjo que Deus colocou lá naquele lugar. E aí eu ouvia ele, aquele chorinho dele, eu só, tipo, agradecia mesmo a Deus. Falava, meu Deus, muito obrigada. Não foi do jeito que eu pensava, mas assim, foi tudo perfeito. Eu acho que, às vezes, na vida, a gente tem que passar algumas coisas. Eu não sei se eu precisava ter passado por isso, sabe? De ter sentido toda essa dor e tudo. Mas assim, o que isso trouxe pra mim foi uma coisa única, o aprendizado que isso trouxe pra mim. Então assim, gente, pra quem já viu os meus vídeos, eu falei uma história que eu vi no vídeo do Diego Melim. Eu até deixei o canal dele lá. Eu vou bem rapidinho contar pra vocês uma coisa. Na minha gravidez, muita gente perguntava pra mim, nossa, como que você tá aguentando passar por tudo isso? Como que um abandono, várias pessoas indo contra, quase depressão, agora ainda um parto desse, como que você tá aguentando? Gente, uma coisa eu vou falar. Você, quando tem Deus na sua vida, você pode ter pouco, que aquele pouco, ele é inesgotável. Quando você aprende a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus, ele não te deixa. Nesse vídeo do Diego Melim, conta uma história de uma viúva que tinha seu filho e estava passando ali a cidade por um momento de seca, um momento de fome. Chegou um homem até ela pedindo água. Então, assim, tá passando por uma seca. Chega um homem te pedindo água, você tem um filho para dar uma água. A maioria das pessoas falaria, não, eu tenho um filho para me dar água. Mas olha, aquela mulher, ela tinha Deus no coração, então ela foi e falou, tudo bem, eu vou lá buscar água para você. E como se não bastasse, quando aquela mulher virou as costas, aquele homem pediu, ô, Dona Maria, não era esse o nome dela, mas supondo, traz para mim também um pão. Aquela mulher olhou para ele e falou, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha na minha botija, eu só tenho um pouquinho de azeite. E essa aqui é a última água, a gente vai comer isso aqui e vai morrer. Aquele homem falou, vai lá e faz o pão pra mim primeiro. Aquela mulher foi lá e fez o pão pra ele primeiro. Então, assim, o segredo não tá em você dar o pão. Muita gente dá o pão, muita gente dá água. Mas é você dar primeiro o pão, você dá primeiro a água. É você buscar a Deus primeiro, antes de outras coisas, entendeu? Talvez, assim, tem alguém passando aqui por uma situação lá, descobriu que tá grávida e tá com medo do parto, ou tá sozinha passando por isso. Olha, Deus não desampara ninguém. E você não tá sozinha. Quando a gente aprende a perguntar as coisas pra Deus, a colocar Deus em primeiro lugar, Ele não deixa faltar nada. Ele talvez vai fazer você passar ali por aquela fase com pouco. Não vai ser com abundância como você imaginou. Mas você vai passar por aquilo e no final você vai ter muito mais que aquilo. Então, gente, o recado que eu quero deixar pra vocês aqui hoje é que, além de tudo isso que vocês estão passando, além da dificuldade, coloca Deus em primeiro lugar, porque eu tenho certeza que no final vai valer a pena. Então, gente, eu não podia finalizar esse vídeo sem trazer aqui pra vocês o meu milagre, que eu falei pra vocês um vídeo inteiro dele, né? Esse daqui é o meu menininho. Não esquece de ir lá no meu Instagram me seguir. Deixa aqui embaixo o seu comentário, contando pra mim o seu relato, contando o que você achou. Isso vai ser muito importante pra gente, para o nosso canal crescer. Uma coisa que eu vou falar pra vocês novamente, coloque Deus na frente de todos os seus planos, na frente de todas as suas batalhas, porque, ó, no final vocês vão vencer. Né, filho? No final vai vencer. Manda um beijo pro pessoal. Eu acredito em milagre porque, olha, hoje eu carrego o meu milagre. Muito obrigada pra quem tá aqui comigo, muito obrigada pra vocês que assistiram até o final. Deixa o seu like, se inscreve no canal porque isso é muito importante pra gente. Fiquem com Deus. Dá tchau pras meninas. Tchau! Manda um beijo pra elas. Beijo!